Boa tarde, hoje iremos falar sobre quatro sociólogos e refletir, a partir das teorias dos mesmos, como eles poderiam explicar a situação-problema proposta. Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, economista, jornalista e teórico político alemão. Junto a Friedrich Engels, elaborou uma teoria política que embasou o chamado socialismo científico. Marx identificou a marcante desigualdade e a exploração de uma classe detentora dos meios de produção, burguesia, sobre a classe explorada, proletariado, o que marcou profundamente sua carreira. Max Weber. O sociólogo alemão Max Weber é um dos principais teóricos da sociologia. Weber fundou um método de estudo sociológico baseado no que ele chamou de ação social e produziu estudos profícuos para a compreensão da formação do capitalismo. Durkheim é considerado o pai da sociologia, pois trouxe para essa ciência elementos como a pesquisa quantitativa para embasar os estudos. Também conseguiu que a sociologia fosse considerada uma disciplina acadêmica. Ele considerava que só a ciência e um novo paradigma racionalista poderiam conduzir a respostas acertadas frente às mudanças sociais cada vez mais rápidas. Norbert Elias. Seus escritos abordam temas diversos como violência, esporte, envelhecimento, morte, tempo, trabalho, arte, poesia, utopias e relações entre os sexos. Elias comparou redes de seres humanos independentes, figurações, como ele chamava uma dança, em constante movimento e ainda assim estruturada. Sua abordagem ficou conhecida como sociologia figuracional, porque sua abrangência é muito mais ampla. Situação Problema 1 e 2. 1. O que aconteceu na trajetória de dois jovens para que um pudesse dar bases mais sólidas aos seus sonhos, entrando numa renomada universidade, enquanto o outro acaba de ingressar no sistema carcerário por ser acusado do crime de roubo? 2. Apesar de ambos terem a mesma idade e morarem na mesma cidade, o que pode acontecer para tomarem rumos diferentes? Para Durkheim, a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta, e quanto mais eficiente for o processo, melhor será o desenvolvimento da comunidade em que a escola esteja inserida. Ele acredita que dentro dos grupos sociais o que prevalece é a consciência coletiva, ou seja, o conjunto de crenças e sentimentos de uma mesma sociedade que serve para orientar a conduta de cada um de nós. Então, nessa situação, acreditamos que o pensamento de Durkheim seria que a educação deveria ser mais eficiente para todos e que as crenças impostas em sociedade também interferem na conduta de cada um. Para Norbert Elias, a sociedade constitui-se com um dos elementos essenciais de uma estrutura organizacional, como os interrelacionamentos, onde há uma dependência recíproca e entrelaçamentos sociais. Para Elias, nem a sociedade nem o indivíduo existem sem o outro. Ambos coexistem. Então, nessa situação, achamos que o pensamento de Norbert Elias seria que o destino de todos tem influência da sociedade, pois, segundo ele, todos estão em um interrelacionamento, onde dependemos um do outro, concluindo: nossas ações são influenciadas e nossas ações são o que nos levam ao nosso destino. Marx. O pensador acreditava que se os trabalhadores se unissem, eram capazes de criar uma sociedade sem classes. A esse grande momento de mudança, Marx deu o nome da Revolução Socialista. Depois dela, segundo ele, seria possível se estabelecer uma nova ordem social mais justa e igualitária. Então, nessa situação, ele provavelmente reforçaria a importância de uma ordem social mais justa e igualitária, onde os dois jovens pudessem ter as mesmas oportunidades para que fosse possível eles terem destinos iguais. Weber. Para Weber, as ideias, as crenças e os valores eram os principais catalisadores das mudanças sociais. Ele acreditava que os indivíduos dispunham de liberdade para agir e modificar sua realidade. Nessa situação, Weber provavelmente acreditaria que o destino de cada um desses jovens foi tomado por eles próprios, pois ele acreditava que os indivíduos tinham liberdade para modificar suas realidades e ações. Situação Problema 3.
Quais as instituições sociais, processos de socialização, regras sociais e culturais que ambos passaram? Marx. Na visão de Marx, a desigualdade social que provavelmente os levou a tomar decisões que traçaram seus destinos. E se tivéssemos uma sociedade mais justa e igualitária, acabariam em destinos iguais e justos. Weber. Acreditamos que o pensamento de Weber em relação a isto é que o indivíduo provavelmente teve suas ações coagidas e influenciadas pela sociedade, e passaram por situações que fizeram tomar decisões diferentes. Na visão de Durkheim, se a educação fosse eficiente para todos e não houvesse desigualdade, os jovens não passariam por grupos sociais diferentes e não teriam acesso a pensamentos e crenças diferentes, o que levaria eles a um destino igual. Norbert, segundo seus pensamentos, acharia que as decisões tomadas são causadas pelos interrelacionamentos entre os indivíduos e que provavelmente os jovens foram influenciados de forma diferente, o que os levou a passar por situações sociais diferentes e a terem destinos diferentes.